Olá, meus amigos, tudo bem? Nos blocos anteriores, nós falamos de período composto e falamos um pouco sobre as chamadas orações subordinadas adjetivas. Você não pode perder de mente o seguinte: primeiro, a distinção entre ela ser explicativa ou restritiva, a lembrar que essa distinção é meramente semântica, tá certo? Bem como, pessoal, você não pode esquecer daquele detalhe do último bloco, que seria a função sintática do pronome relativo, tão amplamente cobrada em provas de concurso público. Não é uma matéria tão simples, tão trivial. Se for necessário, volte naquele bloco e assista-o novamente. Tudo bem? Beleza? Vamos comigo aqui na tela, por favor, porque eu quero agora falar com você sobre as orações subordinadas substantivas. Olha aqui, pessoal, eu tenho 6 tipos de oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Meus amigos, todas essas classificações que eu apresentei a vocês aqui, ó, são classificações que nós já conhecemos e nós já discutimos aqui, só que no período simples. Você nunca pode esquecer, pessoal, que estudar o período composto é você fazer uma extensão do período simples, tá certo? Na verdade, o período composto é só uma continuidade do período simples. Vem aqui comigo, por favor, então, pessoal. Oração subjetiva é aquela oração que tem valor de sujeito, tá certo? Oração predicativa, valor de predicativo. Oração objetiva direta tem valor de objeto direto. Oração objetiva indireta é aquela que tem valor de objeto indireto. Oração completiva nominal tem valor de complemento nominal. E oração apositiva é aquela que tem valor de aposto. Tá certo? Todas são classificações que nós já vimos no período simples. Característica 2.2, pessoal. Essas orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pelas conjunções integrantes. Olha quais são as conjunções integrantes do português. Que e se. Se você se lembrar bem, pessoal, nós falamos o seguinte: nós tínhamos palavras suspeitas, elementos suspeitos na língua portuguesa. O primeiro que eu te apresentei foi o se. O segundo que eu te apresentei foi o que. E agora perceba que eu tenho os dois juntos. O que, tanto o que quanto o se. Ou seja, parece que agora nós teremos de tomar um pouco mais de cuidado acerca da classificação dessas orações subordinadas substantivas. Tudo bem? Volta. E o seu teste, pessoal? Lembra que nós tínhamos um teste para definir se um que era pronome relativo? Para saber se um que era pronome relativo, você o trocava por o qual, a qual, os quais, as quais. Agora o teste, pessoal, é substituir a oração subordinada por isso. Se você conseguir fazer essa troca, pessoal, você sabe que você está diante de uma oração que é subordinada e substantiva. Falta a você ver se em relação à oração principal, qual dessas classificações ela recebe. Tudo bem? Vamos então analisar o nosso primeiro contexto oracional, pessoal. É necessário que o brasileiro estude mais. Pessoal, a primeira coisa que eu quero te mostrar é a ocorrência dos dois verbos. Olha aqui, ó, verbo é, bem como o verbo estude. Se eu tenho dois verbos, eu não tenho dúvida que eu estou diante de um período composto da língua portuguesa. Também é bom ver, pessoal, observar isso aqui, ó, a ocorrência deste que. Primeiro eu vou pedir para você fazer o seguinte: tente trocar para mim este que por o qual, a qual, os quais, as quais. Tente verificar se ele é um pronome relativo da língua portuguesa. É necessário o qual o brasileiro estude mais. Está vendo que não cabe, não encaixa na sentença, porque não há nada a ser retomado. Agora, pessoal, veja para mim aqui, ó. Veja se eu posso ver isso aqui, ó. É necessário isso. É necessário isso. Isso o quê? Que o brasileiro estude mais. Coube ou não coube minha substituição por isso? Pessoal, coube. Eu separo, pessoal, essa minha oração bem aqui, ó. Antes do que você agora sabe para mim que ele é uma conjunção integrante da língua portuguesa. Tá certo? Uma conjunção integrante da língua portuguesa. Pessoal, esta minha oração que não apresenta a conjunção é a que eu chamo de oração principal. Já esta outra que está do lado de cá, que apresenta a conjunção, é aquela que eu vou chamar de oração subordinada substantiva. Tá certo? Agora, pessoal, vamos descobrir que papel desempenha essa oração subordinada substantiva para a oração principal. Gente, eu te pergunto assim, ó, o que é necessário? O que é necessário? Aí você me responde: isso, professor, que o brasileiro estude mais. Peraí, se eu colocasse assim para você, ó, isso é
necessário. Isso é necessário. Opa. Vou pegar a borracha aqui rapidamente. Isso é necessário. Beleza. Pessoal, veja para mim aqui, ó. Seu verbo está aqui. O que é necessário? Isso. Tá vendo para mim, pessoal, que se isso desempenha a função de sujeito nesta frase que está no período simples da língua portuguesa, eu só transformei esse isso em um período composto. O que é necessário? Que o brasileiro estude mais. Então, pessoal, esse que o brasileiro estude mais desempenha a função de sujeito da oração principal. Portanto, é uma chamada oração subordinada substantiva, subjetiva. Opa. Escrevi para você novamente. Subjetiva, tá certo? Oração subordinada substantiva, subjetiva, porque ela desempenha o valor de sujeito em relação à oração principal. Agora, pessoal, gostaria que você comparasse comigo a sentença primeira que nós já analisamos com a segunda. É necessário estudar mais. Pessoal, veja para mim que o sentido dessas duas sentenças é extremamente parecido, tá certo? O sentido delas é muito semelhante. Agora, eu gostaria que você observasse comigo um detalhe fundamental. Veja só, vou até observar aqui para você. Quer ver? Olha só. Vou marcar para você em outra cor, para que você observe melhor. Veja só. Não consegui mudar a cor. Olha só, pessoal. O que eu tinha naquela minha primeira oração? É necessário que o brasileiro estude mais, é necessário estudar mais. Pessoal, os verbos são os mesmos, mas perceba o que eu tinha aqui na minha primeira oração. O que é necessário? Que o brasileiro estude mais, é o sujeito do verbo é. Agora, pessoal, qual é o sujeito do verbo estude? O brasileiro. Veja para mim que o brasileiro, pessoal, exerce a função de sujeito, mas é o sujeito de qual verbo? Do verbo estude. Agora, o que eu gostaria que você percebesse é que na minha segunda oração, o meu sujeito ele foi dispensado, tá certo? O sujeito que eu tinha anteriormente, ele foi dispensado. Por qual razão? Olha aqui, ó. Veja que eu tenho os dois verbos, verbo é e verbo estudar. Pessoal, o que é necessário? Isso, professor. Olha aqui, ó. Veja que eu consigo continuar a substituir essa minha segunda oração por isso. Agora, perceba para mim o seguinte, que é isso que eu quero que você compare, pessoal. Veja que na minha oração de cima, eu tenho um sujeito para o verbo. Na minha oração de baixo, eu não tenho um sujeito para o verbo. Por essa razão, olha só, pare e analise comigo. Quando eu tenho um sujeito para o verbo, a relação que eu tenho entre verbo e sujeito é uma relação de concordância. Por isso que aqui este verbo concorda com o sujeito. Se fosse os brasileiros, seria os brasileiros estudem mais. Agora, pessoal, aqui na de baixo, o sujeito foi dispensado. Se o sujeito foi dispensado, não há com quem o verbo concordar. Por isso que ele ficou no formato inicial dele, o formato original de um verbo, que é o formato no infinitivo. Mas veja para mim, eu não só coloquei o verbo no infinitivo. Perceba que o verbo foi parar no infinitivo, o sujeito foi embora e o que também foi embora. Pessoal, a conjunção integrante também foi embora. Veja só, tente eliminar da primeira possibilidade a conjunção integrante. Assim, ó, é necessário o brasileiro estude mais. Não fica bom, a ausência da conjunção integrante ela faz falta para nós. Agora, pessoal, veja para mim no segundo exemplo se fica bom colocar uma conjunção integrante aqui. Ó. É necessário que estudar mais. Também não fica bom. Pessoal, se você percebeu comigo, olha o que acontece. Quando tem sujeito, o que aparece? Quando o sujeito some, o que desaparece? Quando tem sujeito, o verbo concorda. Quando não tem sujeito, o verbo fica no infinitivo. Volta aqui comigo. Você viu comigo, pessoal, que este verbo aqui está na forma nominal do infinitivo. Tá certo? Mas você viu para mim que esta é a tua oração principal e é necessário, professor, isso, não é verdade? Portanto, pessoal, o que é necessário? Estudar mais. Essa daqui, pessoal, continua a ser a sua oração subordinada substantiva. E ela é subjetiva, como a de cima. Subjetiva. Tudo bem? Como a de cima. Mas está vendo que ela ficou menor? Se ela ficou menor, pessoal, eu falo que ela ficou, olha só,
reduzida, tá certo? E o que a fez reduzir, pessoal? Este verbo, que agora está no infinitivo. Reduzida de infinitivo. Reduzida de infinitivo. Tudo bem? Agora, pessoal, é válido observar o seguinte. As principais bancas de concurso público não gostam de te cobrar essa nomenclatura aqui, ó. Oração, subordinada, substantiva, reduzida de infinitivo. Não. O que as bancas gostam de você é de perceber se você consegue entender que este estudar mais opera a função de sujeito do verbo é necessário. Isso você consegue perceber. Porque olha só, é necessário isso. Isso o quê? Estudar mais. O que é necessário? Estudar mais. O valor de sujeito você percebe. O grande detalhe aqui, para mim, que eu quero que você veja que não é o relevante da prova de concurso público, é essa nomenclatura. Eu te passo a nomenclatura, pessoal, porque é bom como referência de estudos. Mas o que é importante para mim é a identificação disso aqui como um sujeito oracional do verbo é na oração principal. Beleza? Volta aqui comigo. O ideal é que o brasileiro estude mais. Pessoal, eu coloquei para você essa terceira oração para você já comparar a estrutura dela. O ideal é que o brasileiro estude mais. Veja para mim, pessoal, a ocorrência deste que aqui na minha sentença. E veja que eu tenho o verbo é e veja que eu tenho o verbo estude. Tudo bem? Agora, pessoal, tente trocar para mim essa oração iniciada pelo que por isso. O ideal é isso, professor. Isso o quê? Que o brasileiro estude mais. Tudo bem? Pessoal, portanto, essa daqui é a minha oração principal. E essa de cá, essa que está do lado de cá, é aquela que eu chamarei de oração subordinada, substantiva, e falta saber a classificação dela. Gente, perceba para mim o seguinte. Na minha primeira oração, eu vou agora com esta cor aqui, ó. Na minha primeira oração, pessoal, veja que o necessário é uma característica do sujeito, é um atributo do sujeito. Olha só, que o brasileiro estude mais é necessário, necessário é um atributo do sujeito. Veja para mim, pessoal, que na minha segunda oração, o necessário é um atributo de estudar mais. Ou seja, funciona nas duas sentenças este necessário como um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Agora, pessoal, na minha segunda sentença, a relação é a contrária. Veja para mim, pessoal, que o ideal é isso aqui, ó. Isso aqui é o que caracteriza o ideal. A minha relação agora é contrária. Agora, o ideal é que está na minha função de sujeito. E o que o brasileiro estude mais é que está na função de caracterizar o sujeito. Por isso que eu chamo de oração subordinada substantiva predicativa da língua portuguesa. Há algo que é válido comparar, pessoal. Nessa sentença, esse verbo aqui é um verbo de ligação. Há algo que é válido, pessoal, comparar entre essas duas sentenças. Veja para mim aqui, ó. Tá vendo que nas duas primeiras, antes da palavra necessário, eu não tenho artigo. Antes da palavra necessário, eu não tenho artigo. Agora, olha o que eu tenho aqui, ó. Um artigo. E esse artigo dá um valor tão substantivo para a palavra ideal que ele vai parar na posição de sujeito. E a oração subordinada passa a ser o predicativo do sujeito. Diferente das outras orações, que a ausência do artigo faz com que a palavra necessário ganhe um valor de adjetivo e as orações ganhem valor de sujeito. Tudo bem, gente? Beleza? Então tá certo. Próxima sentença. Veja só comigo, acompanhe comigo no detalhe e no replay. Não sei se a política vai mudar a educação. Veja para mim, pessoal, a ocorrência deste pronome se aqui, ó. Perdão, desse se aqui no texto. E veja para mim, pessoal, meu verbo sei e meu verbo, minha locução verbal vai mudar. Tudo bem? Pessoal, você sabe que na língua portuguesa o se assume diversas funções, não é verdade? O se assume diversas finalidades. Uma delas pronominais e outras delas conjuntivas. Veja para mim, por favor, pessoal, se eu consigo trocar essa oração daqui para frente por isso. Não sei. Isso, professor. Isso o quê? Se a política vai mudar a educação. Gente, isso é uma prova cabal de que este se aqui agora, ó, está ocupando a posição de uma conjunção
integrante da língua portuguesa. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos saber aqui a classificação dela. Olha só, essa de cá é a minha oração principal e essa de cá, a minha chamada. Vou puxar aqui para você. Essa daqui, a minha oração subordinada substantiva e falta saber a classificação dela. Ah, olha só, veja comigo. Quem é que não sabe, pessoal, se a política vai mudar a educação? Eu, professor. Cara, se você já achou que o sujeito é o eu, o sujeito do verbo é, do verbo sei, é o eu, se você já achou para mim, você já pode falar para mim uma coisa, essa oração é qualquer coisa na face da terra, menos sujeito, porque já é sujeito ali, ó. Então aqui precisa ser outra coisa. Agora acompanhe comigo, pessoal. Quem sabe, sabe algo, o verbo transitivo direto. Sabe o quê? Se a política vai mudar a educação. Então essa minha oração é oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Tudo bem? Agora vai no exemplo de baixo. Sabe-se que o Brasil vive uma reforma política. Pessoal, veja para mim, por favor, que agora, olha só, tem o verbo sabe, eu tenho o verbo vive, e veja, olha só, o que bem aqui e o se bem aqui. Lascou, professor, lascou. Calma, 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 padawan. Primeira coisa, veja para mim o seguinte. Veja se é possível interpretar aquele que como um pronome relativo. Você sempre começa pelo que, por quê, gente? Porque o que, ele tem menos funções. Veja para mim se ele é pronome relativo. Sabe-se o qual o Brasil vive uma reforma política. Não fica bom, não. Agora, troca para mim essa oração depois do que por isso. Assim, ó, veja comigo aqui, ó. Sabe-se, professor. Isso. Isso o quê? Que o Brasil vive uma reforma política. Beleza. Se você achou isso aqui, você já sabe uma coisa. Esse que é uma conjunção integrante. Agora, pessoal, me explica uma coisa. Se esse que é uma conjunção integrante, não tem por que eu falar que o se também é conjunção integrante. Porque como é que eu vou empregar uma conjunção do lado da outra, pessoal? Não tem o menor sentido. E veja para mim, pessoal, que depois da forma verbal sabe, olha o que eu tenho aqui, ó. Um hífenzinho, que mostra que esse se está em ênclise em relação ao verbo sabe. Então esse aqui é um pronome. Tudo bem? Pessoal, essa daqui é a minha oração principal. E essa que está do lado de cá é a minha oração subordinada substantiva. E falta saber a qual classificação ela pertence. Pessoal, na língua portuguesa, quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto. Sabe o quê? Que o Brasil vive uma reforma política, não é verdade? Quem sabe, sabe algo, professor. Sabe que o Brasil vive uma reforma política. E você que vai falar para mim que essa daqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas eu vou te falar, você tem uma vontade louca de falar que essa oração é objetiva direta. Lembra quando eu falei dessa maneira com você em outro momento das nossas aulas? Pessoal, este se está aqui na frase. Lembre-se para mim e não ignore esse se. Esse tem uma classificação muito importante. Esse se, pessoal, quando ele está acompanhado de um verbo transitivo direto, a funcionalidade dele é apassivar a frase. E apassivar é fazer o que mesmo, gente? Transformar um objeto direto em sujeito paciente. Portanto, pessoal, eu te falo o seguinte. Esse meu se aqui no texto, pessoal, é uma partícula passivadora. E essa minha oração, pessoal, ela não é objetiva direta, porque esse se apassivou a frase. Ou seja, esse se transformou esse possível objeto direto em sujeito. Então essa aqui é uma oração subjetiva. Tá certo? Meus amigos, muito cuidado com esse tipo de questão, viu? Cai demais em prova. O cara perguntar se essa oração é objetiva direta. Com esse se aqui, ó, passa a ser oração subjetiva, porque esse objeto direto é transformado em sujeito oracional. Fechou? Beleza, volta na tela. Volta na tela. Pessoal, veja só essa daqui, ó. Preciso de que você trabalhe com seriedade. Meus pais estavam certos de que eu venceria. Veja só as duas comigo que eu quero comparar contigo. Nas duas, olha aqui, ó, verbo preciso e verbo trabalhe. Na de baixo, verbo estavam e verbo venceria. Veja que nas duas, pessoal, eu tenho um elemento suspeito. Olha só, que aqui e que bem aqui. Tente trocar para mim, pessoal, na primeira oração, o elemento depois do que por isso. Assim, ó, preciso isso. Fica bom? Não fica, pessoal, mas olha o que fica bom aqui, ó. Preciso disso. Não é verdade? Vou até voltar com você aqui para você observar comigo um detalhe. Pessoal, se você se lembrar para mim dessas 6 classificações que eu te apresentei aqui, ó, no período simples, essas duas aqui, ó, elas são sempre o quê? Preposicionadas.
preposicionadas. Tá certo? Elas são preposicionadas. Então, possivelmente, elas devem manter essa preposição, não é verdade? Pessoal, veja para mim, ó, preciso disso. Tudo bem? Separa para você bem aqui, ó. Pessoal, quem é que precisa? Eu. O chamado sujeito elíptico ou desinencial. Pessoal, na língua portuguesa, quem precisa de algo. Precisa do quê, professor? De que você trabalhe com seriedade. Portanto, essa aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tudo bem? Mesma coisa na de baixo, pessoal. Meus pais estavam certos de que eu venceria. Troque para mim, pessoal, esse de que eu venceria por isso. Assim, ó, meus pais estavam certos isso. Não fica bom. Mas fica bom assim, ó, professor. Meus pais estavam certos disso. Meus pais estavam certos disso. Veja para mim a presença da preposição. Portanto, pessoal, essa daqui fica sendo a minha oração principal. E essa de cá fica sendo a minha oração subordinada, substantiva. E falta saber qual é a classificação dela. Veja para mim, pessoal, na sua oração principal. Quem é que estavam certos? Meus pais. Sujeito. Portanto, essa oração já não pode ser subjetiva, não é verdade? Veja para mim, pessoal, esses vocábulos certos aqui, ó. Certos, pessoal, é um atributo, olha de quem, ó? Dos meus pais. Tanto é que se você colocar no singular, meu pai estava certo. Perceba que tem uma variação. Por isso, pessoal, isso aqui é um predicativo do sujeito. Este meu verbo estava é um verbo de estado, que tem a mera finalidade de ligar o sujeito à sua característica. E é por isso que eu chamo de verbo de ligação. Tudo isso, pessoal, para te mostrar o seguinte, ó, se você já achou o sujeito, essa oração aqui na frente não pode ser subjetiva. Se você já achou o predicativo, essa oração aqui na frente não pode ser predicativa. Se esse verbo não é transitivo direto, não é transitivo indireto, não pode ser objetiva direto, não pode ser objetivo indireto. Agora, pessoal, veja para mim que aqui existe uma preposição. Veja, por favor, no seu texto, quem é que pede a preposição, pessoal? Quem pede a preposição é essa palavra aqui, ó, porque, pessoal, quem está certo de algo. E, pessoal, certo faz referência à paz. Certo, pessoal, é um adjetivo da língua portuguesa. Adjetivo da língua portuguesa. Ou seja, meus amigos, eu tenho a seguinte configuração. Eu tenho um adjetivo da língua portuguesa, ou melhor dizendo, uma palavra de cunho nominal pedindo um complemento preposicionado. Tá vendo? Porque quem pede a preposição não é o verbo, como aqui. Quem pede a preposição agora é o adjetivo, não é verdade? Substantivo, adjetivo, todos pertencentes à área dos nomes. Então, é um complemento de um nome. Então, vem para cá, oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Agora, pessoal, gostaria de discutir contigo um pouquinho acerca deste elemento aqui, ó. O de, tá certo? Porque veja para mim que essas duas orações, elas estão preposicionadas, certo? As duas estão preposicionadas. Mas, pessoal, elimine para mim a preposição da primeira. Preciso que você trabalhe com seriedade. Eu sei que na sonoridade fica bom para você. Meus pais estavam certos que eu venceria. Eu sei que na sonoridade fica bom para você, pessoal. Eu vou te falar alguma coisa. E, infelizmente, nós temos estes contrassensos gramaticais. Para alguns gramáticos, pessoal, essas duas preposições, elas são facultativas, tá certo? Facultativas. Tudo bem? Facultativas. Pessoal, infelizmente, essa posição dessas preposições serem facultativas, ela não é um consenso gramatical. Evanildo Bechara fala que essas preposições são facultativas em ambos os casos. Celso Cunha diz que ela é obrigatória na primeira, objetiva indireta, facultativa na segunda, completiva nominal. Napoleão Mendes de Almeida fala que ela é obrigatória nas duas ocorrências. E cada banca de concurso público, infelizmente, segue um gramático diferente. Faz parte dos dissensos gramaticais e faz parte também dessas contrariedades, dessas contradições que permeiam a gramática da língua portuguesa. E eu sei que, apesar dela ser bastante lógica e apesar de eu amar a gramática da língua portuguesa, eu sei que nós temos de conviver com algumas situações que não são tão explicadas assim. Pessoal, por essa razão eu te falo o seguinte, por isso que eu sempre digo aos meus alunos a seguinte frase. O melhor exercício para você para estudar para concursos públicos é o quê? Fazer exercícios, tá certo? Praticar exercícios e não são exercícios quaisquer, são exercícios da banca, tá certo? Se você vai fazer um concurso X, é o CESP, questões do CESP. Professor, fazer um concurso com a FUNCAB, questões da FUNCAB.
Ah, professor, vou fazer uma questão, a prova da Getúlio Vargas. Questão de Getúlio Vargas. Sabe por quê? É resolvendo questões que você percebe o linguajar da banca. Este curso, pessoal, tem a finalidade de você perceber todos os parâmetros gramaticais. Na sequência, você vai ter a oportunidade de ver os exercícios focados para cada concurso. E quando você observar os exercícios focados, é neste momento que você precisa perceber qual é a linguajar da prova. Porque, por exemplo, para o IADES, essa preposição é obrigatória. Para o CESP, essa preposição é facultativa. Tá certo? Então, por isso, é preciso que você resolva questões. Então, o método de estudo, pessoal, sempre é o seguinte. Resolver exercícios, assista às nossas videoaulas. Depois, resolva exercícios. Aquilo que você tiver de dúvida, aí você recorre à gramática. Você estudar e ler a gramática incisivamente e depois ir aos exercícios, eu te falo que é um pouco de perda de tempo. Eu te falo que a melhor resolução, o melhor exercício que você faz, direto aos exercícios, e as suas dúvidas você sana por meio da correção gramatical, por meio da consulta à gramática. Tudo bem, pessoal? Infelizmente nós temos esse tipo de dissenso e eu preciso que você tenha um pouco de compreensão com a gramática da língua portuguesa quanto a isso, até porque a cada banca o critério muda um pouquinho. Tudo bem? Volte aqui comigo, portanto. Pessoal, para fechar, veja só, o ideal é isto, que o brasileiro estude mais. Pessoal, perceba que essa daqui é a única oração que apresentou isso daqui, ó. 2 pontos. Eu vou até voltar para você um pouquinho, porque em relação à pontuação, pessoal, veja só. A primeira tem valor de sujeito. Eu não separo o sujeito do verbo por vírgula. A segunda é predicativo. Eu não separo o predicativo do verbo por vírgula. A outra é objetiva direta. Eu não separo o objeto por vírgula. Objetivo indireto. Eu não separo o objeto indireto por vírgula. Complemento nominal. Eu não separo o complemento nominal do nome por vírgula. Agora, o aposto, se você se lembrar para mim, ele vem separado por pontuação. Separado por pontuação. Tá certo? Então, só essa vai apresentar uma pontuação para você. Tanto é que ela quase não cai em provas, porque é muito fácil. Pessoal, o ideal é isto. Isso. Isso o quê? Que o brasileiro estude mais. Eu vou separar para você bem aqui, ó, pessoal. Veja para mim, pessoal, a ocorrência do meu verbo é e a ocorrência do meu verbo estude. Tudo bem? Pessoal, veja para mim, por favor. O ideal é isto. 2 pontos, que o brasileiro estude mais. Essa é a minha oração principal. E essa daqui é a minha oração subordinada substantiva. Falta saber o valor dela. Gente, se eu chamar esse isto de X e chamar este que o brasileiro estude mais de Y, eu tenho aquela relação de equivalência semântica que nós estabelecemos, lembra? Pessoal, esse elemento que apresenta equivalência semântica é o que eu chamo de aposto. Por isso que ela é uma oração apositiva. Por isso que ela é chamada de oração apositiva. Tudo bem? Oração apositiva da língua portuguesa. É a única que apresenta pontuação. Pessoal, perceba que eu empreguei aqui o pronome isto, porque eu quero fazer referência ao que está posteriormente citado. Algo que na língua portuguesa nós chamamos de termo catafórico. Catafórico. Tá certo? É válido observar, pessoal, que para usar um termo catafórico eu preciso usar os pronomes com ST, tá? Este, esta, isto. E eu queria que você comparasse comigo, pessoal, com a oração de baixo. Até porque quando eu tiro o isto, este isto, pessoal, no seu texto, ele tem um valor de realce. É como se eu colocasse o isto para que essa informação aqui aparecesse com mais ênfase, com mais força em separado. Mas eu posso escrever essa oração sem o isto e sem os 2 pontos. O termo catafórico, ele, em geral, ele é dispensável. E olha como é que fica a oração. O ideal é que o brasileiro estude mais. A gente já fez essa classificação. Olha aqui, ó. Opa. A gente já fez essa classificação. Separo bem aqui. O ideal é isso, professor. Olha aqui, ó. Oração principal. E essa de cá, oração subordinada substantiva. E ela funcionava como um predicativo. Predicativa. Tudo bem, gente? Beleza? Que é uma possibilidade que eu tenho de interpretá-la quando o meu termo catafórico é dispensado e quando a minha pontuação também vai embora. Tudo bem? Porque essa pontuação está aqui em virtude deste elemento ter um valor apositivo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tudo certo, tudo claro, tudo tranquilo? Meus amigos, dessa maneira
Dessa maneira, eu fecho com você, pessoal, o nosso bloco sobre a teoria das orações subordinadas substantivas. Vamos agora ao nosso bloco de exercícios de questões para ver como é que as bancas cobram este assunto. Até daqui a pouco.